Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luase e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do terceiro episódio de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, intitulado Os Fantasmas de Illyria. Gente, eu devo confessar uma coisa a vocês aqui. Eu tô fazendo todos esses vídeos, tá sem pauta nenhuma, bem acabando depois de ver, né, o episódio em si, entendeu? Ainda no calor do momento do episódio, tá? Falando as coisas meio que de orelhada aqui, né? Vomitando spoilers mesmo, tá? Então, se vocês não viram os episódios, vejam esse vídeo depois, tá? E o que eu posso falar desse terceiro episódio, dessa boa surpresa que, na minha opinião, está sendo, né, Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, né? A gente aqui vai ter três histórias, uma história A, uma história B e uma história C, muito bem amarradas, tá? Do ponto de vista narrativo, tá? É bem interessante a gente perceber como essas histórias ficaram bem elaboradas, elas ficaram bem coesas, elas ficaram bem interagentes umas com as outras, não deixando pontas soltas, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Os tais fantasmas de Illyria são de uma colônia, de uma civilização chamada Illyriana, tá? Uma colônia que supostamente desapareceu, né? E havia, vamos dizer assim, tempestades iônicas violentíssimas nessa colônia, e a Enterprise vai para investigar até essa colônia para investigar. O problema é que na hora que vai ser feito, né, o teletransporte do grupo avançado que está lá investigando, né, o problema na colônia, né, tá vindo a tempestade iônica, né, há um problema no teletransporte para variar, né, o Pike e o Spock acabam ficando presos na superfície, né, se escondendo na tempestade, e os demais integrantes do grupo avançado, né, onde está número 1, né, do nosso Pike lá, consegue subir, né, até a nave, mas eles desenvolvem uma doença, uma espécie de vírus, né, que passa pela luz, né, no caso, né? E aí vai ser outra coisa que é interessante da gente perceber também, é que enquanto o Spock e o Pike estão na superfície do planeta, né? Eles meio que vêm ali no meio da tempestade, uma espécie de espectros ali, né? Aí você tem até uma mistura de gêneros aí, de ficção científica com uma pitadinha de terror ali. E esses espectros que aparecem, né? Esses fantasmas, né, de Illyria, né, que aparecem no meio da tempestade, eles seriam os próprios colonos, né, de Illyria, que queriam, vamos dizer assim, se filiar à federação, mas a federação não aceitava a filiação deles porque eles faziam manipulações genéticas, né, no seu organismo, né, para poder se aprimorar, né, e isso era uma coisa que a federação realmente não aceitava em virtude das guerras eugênicas, né. Foi dada uma argumentação, né, para esse suposto, né, preconceito que a federação tem, né, que a gente está vendo, né, que às vezes há uma crítica a isso, né, que às vezes a federação parece ser muito preconceituosa na era Kurtzman, né, mas a gente tem que lembrar também que a gente já tem meio que um clima de distopia, né, nessa era Kurtzman, né, com relação à federação, né, e dessa vez eles encontraram uma justificativa até um tanto plausível, né, que foi justamente a questão das guerras eugênicas, né. Então o que acontece? Enquanto você está vendo a tripulação da Enterprise, né, sendo acometida pela doença, né, que as pessoas ficam, vamos dizer assim, no estado de loucura, elas precisam de luz a todo custo, né, porque elas ficam com uma carência de vitamina D ali, né, no caso, né, e aí o que o Dr. M'Benga vai fazer? Ele vai sedar toda a tripulação, né, e vai ter que deixar a nave às escuras. Ao mesmo tempo, né, a número 1, né, da nave, ela acaba se confessando uma illyriana, né? E que ela vai entrar para a federação escondendo esse tipo de coisa. Ela praticamente está cometendo um crime, né? Depois, né, o próprio Pike acaba, vamos dizer assim, perdoando, né, a Una, né, que ela vai justamente falar sobre isso com o Pike. E o Pike, não, você é melhor primeiro oficial, eu vou desobedecer as regras, aquele negócio todo que a gente já escuta de vez em quando, né, na era Kurtzman, né, de você não aceitar, não acatar muito as regras da federação, né, mas foi interessante a gente perceber, né, que você vai ter toda essa coisa, né,
da Una sendo uma espécie de Liriana e tentando também salvar a tripulação e não conseguindo salvar a tripulação, mesmo com ela tendo os anticorpos para a doença, né? Aí tem uns paranauês lá, coisa e tal, né? Que, vamos dizer assim, acabam explicando um pouco essa, vamos dizer assim, essa forma como a Una não é atacada pela doença, né? E também aquela coisa também de você também ter a Laan, né? Que é a chefe de segurança, que é descendente do Khan também, né? Que ela também se sente um pouco preconceituosa. Tem um mimimizinho ali emocional, uma coisa meio emo ali entre a Una e a chefe de segurança Laan. Mas é interessante a gente ver como essa coisa vai sendo discutida, vai sendo trabalhada ao longo do episódio. E a história C? A história C é com relação ao Dr. M'Benga, que o Dr. M'Benga ele acaba permitindo, né, que essa infecção entre na nave porque ele mantém no transporte médico, né, um padrão o padrão, né, da filha dele que está com uma doença incurável, né, e ele tenta manter a menina congelada ali, né, nesse padrão de transporte, né, enquanto ele busca uma cura, né. Então ele também ali no caso acaba provocando, né, essa epidemia dentro da nave, né? E ele também está arrependido, coisa e tal. Ele confessa isso para número 1, né? E a número 1 vai, vamos dizer assim, também perdoar o Dr. M'Benga e vai deixar uma energia da nave reservada para manter o padrão da filha dele. Então são 3 histórias que estão ali bem interligadas, né? Essa história do Pike com o Spock, né? O Pike com o Spock que acaba não sendo uma história com muita atenção, né? Você tem uma história realmente mais voltada para número 1, né? Que é uma mulher que acaba assumindo o comando da Enterprise, né? Para uma tripulação de ponte totalmente feminina também, né? É uma coisa interessante de ver. E aí você pega os 2 personagens clássicos, né? E botam lá na superfície do planeta e eles acabam descobrindo o que aconteceu, né? Com esse povo iliriano em virtude desse preconceito da Federação com civilizações que se manipulam geneticamente, né? E a justificativa desse preconceito da Federação está nas guerras eugênicas. Então você vê que não é uma história que foi escrita de qualquer jeito, que ela realmente tem esses, como é que fala, esses meandros entre a história A, B e C que interligam e amarram bem essa história, não ficam pontas soltas, né? É interessante a gente perceber isso, tá? Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar, gente. Vou ficando aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E eu confesso a vocês que estou gostando dessa temporada de Strange New Worlds, né? É realmente uma jornada nas estrelas mais raiz, né? Uma coisa ali no Kurtzman que é mais raiz, né? A gente já está vendo boas produções do Kurtzman, né? Da Secret Hideout, né? A gente está vendo, por exemplo, que Lower Decks teve alguma coisa boa na segunda temporada. O pessoal tem falado muito bem de Prod, né? A gente está vendo agora Strange New Worlds também, mostrando os 3 primeiros episódios interessantes aí. É claro que sempre vai ter uma coisinha ou outra da era Kurtzman aí no meio, né? Mas eu tô achando interessante como essas histórias estão sendo feitas, estão sendo construídas. Pelo menos essa é a minha opinião, tá certo? Vou ficando por aqui, um abração, tá? E até a próxima.